Este é um olhar honesto e respeitoso sobre o interior de uma comunidade de fé que milhões admiram por sua disciplina, unidade e mensagem cheia de esperança. Nos próximos capítulos, exploraremos como as testemunhas de Jeová entendem as Escrituras, como suas congregações são organizadas, o que o ministério de porta em porta significa na prática, como decisões difíceis sobre cuidados médicos são estruturadas, porque a desassociação existe, como ela é vivenciada, como a educação e a carreira são ponderadas em relação às prioridades espirituais, e como os membros descrevem a transição para a vida no mundo. Em todo o texto, o objetivo é a clareza, não a caricatura. Distinguiremos entre ensinamentos oficiais, práticas amplamente documentadas e testemunhos pessoais, sempre lidando com cada um deles com cuidado. Antes de prosseguirmos, 2 regras básicas norteiam toda esta apresentação. Primeira, profundo respeito. Pessoas que se tornam testemunhas de Jeová frequentemente o fazem por convicção sincera, desejo de viver mais perto de Deus e anseio por uma vida moralmente coerente. Essa devoção merece ser tratada com reverência. Segunda, integridade factual. Quando discutirmos crenças e procedimentos, iremos ancorá-los no que a organização publica publicamente ou em relatórios bem estabelecidos. Quando fizermos referência a experiências vividas, iremos apresentá-las como testemunho em vez de fatos universais. Sem sensacionalismo, sem zombaria, apenas um retrato humano e cuidadoso. Eis o que você levará até o final. Você entenderá a lógica bíblica que molda a vida cotidiana, porque certas celebrações não são observadas, porque a evangelização é central e como as expectativas em torno da conduta são estruturadas biblicamente. Você verá como as congregações funcionam, o papel dos anciãos, como a orientação flui do corpo governante por meio de publicações e discursos, e como o conselho e a disciplina são abordados dentro da comunidade. Você ouvirá perspectivas equilibradas sobre áreas difíceis, decisões sobre transfusão de sangue, desassociação e associação limitada, e a questão frequentemente debatida do ensino superior, apresentadas com humildade e contexto. E você conhecerá vozes de pessoas que partiram, o que elas dizem que as ajudou a prosperar, o que acharam mais difícil, como algumas estão reconstruindo a comunidade e a fé além da congregação. Vamos também ser justos sobre o que atrai as pessoas. Muitas experimentam um raro senso de pertencimento, reuniões semanais centradas nas Escrituras, ajuda mútua prática e uma rede global que parece uma família. A clareza de propósito, pregar, estudar, preparar-se para um futuro prometido, pode ser profundamente estabilizadora em um mundo caótico. Para inúmeras testemunhas de Jeová, isso não é restrição, é refúgio. Para honrar essa realidade, nossa linguagem evitará rótulos e julgamentos generalizados. Onde houver controvérsia, nós a enquadraremos como tensão, entre consciência e comunidade, entre pureza coletiva e escolha individual, entre certeza doutrinária e um mundo em rápida mudança. Uma observação sobre as histórias que você ouvirá. Quando apresentamos um relato pessoal que reflete padrões comuns, digamos, a dor da redução do contato após uma decisão da congregação, nós o identificaremos como um composto extraído de múltiplos testemunhos públicos, não como uma afirmação sobre qualquer pessoa ou congregação. Isso mantém o foco na compreensão, não na acusação. Quando citamos um ensinamento ou procedimento organizacional, descrevemos como os próprios crentes o explicam. A que escritura ele se refere, a quais objetivos espirituais ele serve e como visa proteger a congregação. Ao começarmos aqui, com respeito, justiça e clareza sobre o que você aprenderá, definimos o tom para tudo o que se segue. Esta é uma caminhada cuidadosa por um cenário complexo: fé, estrutura, consciência e comunidade. Se você já se perguntou não apenas no que as testemunhas de Jeová acreditam, mas como essas crenças moldam vidas reais, suas alegrias, seus sacrifícios, suas decisões, essa jornada é para você. Para entender as testemunhas de Jeová hoje, é útil ver onde suas convicções começaram. Suas raízes remontam ao final do século XIX, na Pensilvânia, sob a liderança de Charles Taze Russell. Russell não buscava criar uma nova religião no sentido convencional. Ele fazia parte de um movimento mais amplo de estudantes da Bíblia que queriam se desfazer de tradições que acreditavam não serem apoiadas pelas Escrituras. Por meio de círculos de estudo e discussão, Russell e seus companheiros se concentraram em interpretar a Bíblia da forma mais literal e consistente possível, acreditando que grande parte do cristianismo havia se desviado para ensinamentos e costumes não enraizados no modelo cristão primitivo. Desde o início, essa abordagem produziu conclusões doutrinárias distintas. Por exemplo,
As testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina da Trindade, sustentando, em vez disso, que Jeová é o único Deus Todo-Poderoso, que Jesus é seu Filho e o Messias, e que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, e não uma pessoa divina separada. Elas também ensinam que não existe um inferno de fogo eterno. Aqueles que não são fiéis a Deus enfrentarão a destruição permanente em vez do tormento eterno. Essas crenças não são apresentadas como inovações, mas como restaurações da mensagem cristã original, apoiadas por sua compreensão das Escrituras. Uma das convicções mais marcantes de seus primeiros anos é a proximidade do governo do reino de Deus sobre a terra. Com base em sua leitura de passagens proféticas em Daniel, Mateus e Apocalipse, eles acreditam que Jesus começou a governar invisivelmente do céu em 1914, marcando o início dos últimos dias do sistema atual. Essa convicção não visa inspirar medo, mas urgência, uma urgência para viver em harmonia com os padrões de Deus e compartilhar sua mensagem com os outros antes da prometida transformação do mundo em um paraíso, sob o governo de Deus. Para os membros, essas não são ideias abstratas. Elas moldam as prioridades diárias, a escolha de se concentrar na evangelização, de permanecer separado de movimentos políticos, de evitar costumes que acreditam comprometer a adoração pura e de manter um estilo de vida moral definido por princípios bíblicos. Quer você concorde com suas interpretações ou não, essas crenças fundamentais formam a base de tudo o que se segue, sua estrutura congregacional, seu ministério público e os padrões que defendem em sua comunidade. As testemunhas de Jeová não são uma rede de congregações independentes e frouxamente conectadas. Elas fazem parte de uma estrutura global altamente coordenada que funciona como um instrumento cuidadosamente afinado, cada parte projetada para trabalhar em harmonia com as demais. No centro dessa estrutura está o corpo governante, um pequeno grupo de anciãos sediado na sede mundial em Warwick, Nova York. Para os membros, esses homens não são vistos como celebridades ou líderes políticos. Eles são vistos como pastores espirituais, encarregados de interpretar as Escrituras e fornecer orientação para a congregação mundial. Seu papel está enraizado em um modelo bíblico. As testemunhas de Jeová apontam para passagens em Atos e nas cartas dos apóstolos, onde os primeiros anciãos cristãos se reuniam para discutir questões doutrinárias e definir a direção para as congregações. Da mesma forma, o corpo governante se reúne regularmente para revisar os ensinamentos bíblicos, tratar de questões organizacionais e garantir que a mensagem pregada em todo o mundo permaneça unificada. Da perspectiva deles, essa unidade é um sinal de bênção divina, uma prova de que, apesar de falar centenas de línguas e viver em culturas muito diferentes, as testemunhas são todas um só rebanho sob a direção de seu pastor, Jesus Cristo. A orientação do corpo governante chega a todos os membros por meio de múltiplos canais, publicações impressas como a Sentinela e Despertai, recursos digitais no jw.org, vídeos instrucionais e discursos proferidos em reuniões e assembleias. Os anciãos em cada congregação local recebem essa orientação e são responsáveis por compartilhá-la com a congregação de maneiras práticas e fáceis de aplicar. É por isso que as reuniões realizadas em um pequeno salão na África rural podem transmitir a mesma mensagem central que aquelas em uma cidade movimentada na Europa ou na América do Sul. O alimento espiritual, como as testemunhas de Jeová o chamam, vem de uma fonte central, garantindo a consistência doutrinária em todos os lugares. Para os membros, essa estrutura não é restritiva, mas protetora. Eles acreditam que ela os protege do que consideram mensagens espirituais conflitantes e instáveis encontradas no mundo em geral. Também cria um senso de família além das fronteiras, permitindo que uma testemunha de Jeová que visita uma congregação do outro lado do mundo se sinta imediatamente em casa, ouvindo as mesmas lições bíblicas que teria recebido em seu próprio salão. Esta é uma das razões pelas quais muitos descrevem a organização não apenas como uma religião, mas como um lar espiritual que transcende a geografia. Para as testemunhas de Jeová, a fé não é um compartimento separado da vida, é a estrutura que molda cada dia. A semana tem um ritmo, e esse ritmo gira em torno de atividades espirituais destinadas a manter seu relacionamento com Deus forte e seu senso de comunidade próximo. Muitas vezes, começa com o estudo bíblico pessoal e familiar. Muitas testemunhas de Jeová reservam um tempo todos os dias, às vezes de manhã cedo, antes do trabalho ou da escola, outras vezes à noite, para ler e meditar nas Escrituras, muitas vezes usando materiais de estudo publicados pela organização. Os pais têm um cuidado especial em envolver seus filhos, ajudando-os a conectar os princípios bíblicos às decisões da vida real.
Isso não é uma formalidade, é visto como um ato diário de adoração, uma maneira de começar ou terminar o dia fundamentados no que acreditam ser a palavra de Deus. No meio da semana, as congregações se reúnem para uma reunião que combina o ensino bíblico com o treinamento prático para o ministério. É aqui que os membros ensaiam como apresentar sua mensagem de forma clara e respeitosa ao visitar outras pessoas, muitas vezes por meio de encenações. É um espaço onde até mesmo pessoas tímidas podem ganhar confiança, sabendo que estão praticando ao lado de amigos que desejam que elas tenham sucesso. O fim de semana geralmente traz a principal reunião congregacional, uma combinação de um discurso público baseado na Bíblia e uma sessão de estudo detalhado adjacente nela. Essas reuniões são interativas. Os participantes podem fazer comentários voluntários durante as partes de estudo, criando um ambiente de aprendizado compartilhado. Muitas testemunhas de Jeová descrevem essas reuniões como o ponto alto da semana, não apenas pelas instruções recebidas, mas também pela oportunidade de passar tempo com sua família espiritual. Fora do salão de reuniões, o ministério é uma parte essencial da programação. O trabalho de porta em porta, o testemunho público em áreas movimentadas e as conversas informais fluem na compreensão do mandamento de Jesus de fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Isso não é tratado como opcional. Para eles, é uma expressão de amor, acreditar que compartilhar o que consideram boas novas pode ajudar outra pessoa a encontrar a mesma esperança que eles acalenta. E entrelaçada a tudo isso está uma rede de conexões pessoais, amigos convidando uns aos outros para refeições, ajudando com reparos domésticos, apoiando famílias em momentos de doença ou perda. Para muitos, este é um dos maiores atrativos da fé, uma comunidade que parece uma grande família, unida não pelo sangue, mas por convicções compartilhadas. Para as testemunhas de Jeová, o ministério público não é simplesmente uma tradição ou uma marca cultural, está no cerne de sua identidade. Elas acreditam que é um mandamento direto de Jesus Cristo, que disse a seus discípulos para fazerem discípulos de pessoas de todas as nações e compartilharem as boas novas do reino antes do fim do sistema atual. Essa convicção molda como se preparam, como se apresentam e como encaram cada interação com o público. A preparação para o ministério começa muito antes de alguém bater a porta ou colocar um carrinho de publicações em uma praça movimentada. Nas reuniões, os membros recebem treinamento não apenas sobre como explicar os ensinamentos bíblicos com clareza, mas também sobre como fazê-lo com empatia e respeito. Eles estudam como ouvir, como conectar um versículo bíblico às preocupações pessoais de alguém e como responder a perguntas sem confronto. Este treinamento é prático, frequentemente incluindo demonstrações realistas e encenações, para que até mesmo os novos publicadores se sintam confiantes e apoiados. No dia do ministério, há uma intencionalidade silenciosa em tudo o que fazem. A escolha do território é organizada pela congregação para que todas as áreas sejam cobertas regularmente. Algumas testemunhas de Jeová vão em duplas, o que não apenas segue um precedente bíblico, mas também proporciona encorajamento e segurança. Outras participam do que é conhecido como testemunho público, ficando ao lado de expositores de literatura em parques, centros de transporte ou mercados, prontas para conversar quando alguém demonstra interesse. Para os envolvidos, esses esforços não se tratam de impor crenças. Trata-se de oferecer o que acreditam ser informações que salvam vidas e deixar a escolha para o ouvinte. Muitas testemunhas de Jeová dirão que os momentos mais gratificantes não são quando alguém concorda com elas imediatamente, mas quando uma conversa sincera e respeitosa é mantida, mesmo que termine com nada mais do que um aperto de mão e uma palavra gentil. O trabalho pode ser desafiador. Portas se fecham rapidamente, pessoas passam sem fazer contato visual, às vezes, palavras ásperas são ditas. No entanto, as testemunhas de Jeová veem esses momentos pela lente da fé, como oportunidades para demonstrar paciência, humildade e amor em ação. Cada hora no ministério é cuidadosamente registrada, não como um placar, mas como uma forma de cada publicador medir sua própria dedicação e manter o foco em seus objetivos espirituais. Pergunte-lhes por que fazem isso e você frequentemente ouvirá a mesma resposta, porque se importam. Na visão deles, a mensagem que compartilham oferece esperança, clareza moral e a promessa de um futuro melhor. Quer essa semente cresça imediatamente ou permaneça adormecida por anos, eles acreditam que seu papel é simplesmente semeá-la fielmente, deixando os resultados para Deus. Na comunidade das testemunhas de Jeová, os padrões de conduta não são vistos como regras arbitrárias impostas por líderes humanos.
Eles são vistos como expressões dos próprios requisitos de Deus, extraídos das Escrituras, e visam proteger tanto a pureza moral da congregação quanto a saúde espiritual de cada indivíduo. Para os membros, viver de acordo com esses padrões não se trata apenas de obediência, trata-se de lealdade a Deus e do desejo de refletir suas qualidades na vida cotidiana. Esses padrões abrangem quase todas as áreas da vida, mas sempre com base bíblica. Por exemplo, a modéstia no vestir é guiada por escrituras como 1 Timóteo 2:9, que enfatizam a dignidade e o respeito próprio. As escolhas de entretenimento são avaliadas em relação aos princípios de Filipenses 4:8, incentivando o consumo de conteúdo limpo, edificante e em harmonia com os valores cristãos. A fala também é regida por conselhos bíblicos, evitar fofocas, calúnias ou palavrões, buscando, em vez disso, usar palavras que edifiquem os outros. A conduta moral, especialmente em questões de sexualidade, é tratada com grande seriedade. As testemunhas de Jeová acreditam que as relações sexuais são reservadas para o casamento entre um homem e uma mulher, com base em passagens como Hebreus 13:4. Fora desse contexto, a atividade sexual é considerada incompatível com a vida cristã. Honestidade, integridade nos negócios, evitar a embriaguez e a rejeição de práticas que consideram espiritualmente perigosas, como jogos de azar ou ocultismo, também são consideradas inegociáveis para aqueles que desejam manter uma boa reputação. Quando se acredita que um membro violou gravemente esses padrões, os anciãos da congregação seguem um processo que as testemunhas de Jeová veem como inspirado nas instruções de Jesus em Mateus 18:15-17. O objetivo é sempre restaurativo, ajudar a pessoa a recuperar seu equilíbrio espiritual e não punitivo. Aconselhamento e encorajamento em particular são os primeiros passos, dados com compaixão e confidencialidade. Se o problema persistir ou envolver uma violação grave, uma comissão judicativa de anciãos pode ser formada para abordar o assunto com mais profundidade. Para aqueles que fazem parte da fé, essas medidas não visam controlar, mas sim salvaguardar o que consideram um dever sagrado, a congregação como um lugar limpo e espiritualmente seguro. Mesmo em situações que levam à disciplina formal, o objetivo declarado é ajudar o indivíduo a eventualmente retornar, reconciliado tanto com Deus quanto com a congregação. Essa estrutura, embora às vezes mal compreendida por aqueles de fora, está profundamente enraizada em sua convicção de que os padrões de Deus não são fardos, mas bênçãos, diretrizes que conduzem à paz, à unidade e a uma boa consciência diante dele. Para as testemunhas de Jeová, a prática da desassociação é uma das medidas mais sérias que uma congregação pode tomar e também uma das mais incompreendidas. Dentro da comunidade, não é vista como uma punição no sentido humano, nem como uma forma de descartar alguém. Em vez disso, é explicada como uma medida de proteção, tanto para a pureza espiritual da congregação quanto para o bem a longo prazo do indivíduo envolvido. A base bíblica para a desassociação é extraída de passagens como 1 Coríntios 5, 11:13 e 2 João 10, onde os primeiros cristãos foram instruídos a limitar a associação com aqueles que persistissem em transgressões graves sem arrependimento. As testemunhas de Jeová veem isso não como um ato de hostilidade, mas como uma aplicação da orientação divina destinada a ajudar o transgressor a reconhecer a gravidade de suas ações, idealmente, retornar a um relacionamento mais próximo com Deus. O processo é deliberado e estruturado. Se um indivíduo comete o que a congregação considera uma violação grave dos princípios bíblicos, como imoralidade impenitente, fraude ou ações que prejudicam seriamente a unidade, os anciãos primeiro se reunirão em particular com a pessoa para entender a situação. Eles considerarão quaisquer sinais de arrependimento, disposição para mudar e desejo de restaurar seu relacionamento com Deus. A desassociação só ocorre se ficar claro que a pessoa não pretende se afastar da conduta em questão. Uma vez tomada a decisão, a congregação é informada por meio de um breve anúncio factual, sem detalhes, sem humilhação pública. A partir desse ponto, os membros limitam a associação com a pessoa, mesmo em situações casuais. Os familiares que moram na mesma casa continuam seu contato diário normal, mas a comunhão espiritual, como orar juntos ou participar das atividades da congregação, é interrompida até que o indivíduo retorne. Para aqueles de fora da fé, isso pode parecer grave. Para aquele de dentro, é visto como um ato de amor severo, uma forma de respeitar os padrões de Deus, deixando a porta aberta para a reconciliação. Muitas testemunhas de Jeová se lembram de momentos emocionantes em que um desassociado foi acolhido de volta, lágrimas, abraços e alívio que substituíram meses ou até anos de distância. Esses reencontros são um lembrete do propósito declarado.
restauração, não separação permanente. Mesmo assim, o impacto emocional é profundo para todos os envolvidos. Para quem está de fora, o silêncio de amigos e companheiros de fé pode ser um momento de reflexão e luta espiritual. Para quem está dentro, a ausência de alguém próximo pode ser uma fonte de tristeza. Ambos os lados frequentemente carregam a esperança de que a ruptura seja temporária e que, com o tempo, o retorno trará alegria à congregação e cura ao indivíduo. Entre as crenças que mais claramente diferenciam as testemunhas de Jeová está a sua visão sobre a santidade do sangue. Essa convicção está enraizada em passagens como Levítico 17, 10, 14 e Atos 15, 2.28 e 29, onde os servos de Deus são instruídos a abster-se de sangue. Para as testemunhas de Jeová, essas escrituras não são simbólicas, são mandamentos vinculativos que se aplicam mesmo em momentos de crise médica. Isso significa que elas recusam transfusões de sangue, não por desrespeito à vida, mas porque acreditam que a própria vida é uma dádiva de Deus, que o sangue, como símbolo da vida, deve ser tratado como sagrado. Esta posição é de profunda consciência. Os membros frequentemente a descrevem não como sua regra, mas como sua compreensão da vontade de Deus, algo pelo qual devem responder pessoalmente perante Ele. Uma das mudanças mais significativas foi a era digital. Durante décadas, o ministério foi definido por conversas pessoais e presenciais, visitas de porta em porta, discussões nas calçadas e publicações impressas. Hoje, grande parte disso se expandiu para incluir ferramentas online, videochamadas, publicações digitais e um site global disponível em centenas de idiomas. Essas adaptações permitiram que as testemunhas de Jeová alcançassem pessoas em lugares antes considerados inacessíveis e mantivessem sua obra de pregação, mesmo em tempos de crise, como durante as restrições globais de saúde. No entanto, a tecnologia também trouxe novas complexidades. As informações fluem livremente de maneiras que não podem ser controladas, e as ideias, sejam elas em harmonia com as crenças das testemunhas de Jeová ou em oposição a elas, circulam instantaneamente. Os membros são incentivados a serem cautelosos com o conteúdo online, especialmente com materiais que desafiam sua fé. Para alguns, isso levanta questões sobre como manter a unidade em uma era de vozes constantes e conflitantes. Pressões legais e sociais também desempenham um papel na construção do futuro. Em certos países, leis ou decisões judiciais impactaram diretamente a forma como as testemunhas de Jeová podem praticar suas crenças, particularmente em áreas como objeção de consciência ao serviço militar, tratamento da disciplina congregacional ou decisões sobre tratamento médico. Embora a organização trabalhe para defender sua liberdade de culto por meios legais, ela também adapta seus métodos para cumprir as regulamentações locais sem, em sua opinião, comprometer os princípios fundamentais. Apesar desses desafios, o movimento continua a crescer em várias partes do mundo, particularmente em regiões onde as conexões pessoais e a hospitalidade são profundamente valorizadas. Nessas áreas, o calor humano e a disciplina das congregações podem se destacar como uma alternativa convincente à natureza individualista e acelerada da vida moderna. Assembleias e congressos, presenciais ou transmitidos online, continuam a atrair grandes públicos, oferecendo encorajamento, ensino bíblico prático e um senso de unidade global raro em nossos dias. Para as testemunhas de Jeová, o futuro não é visto com ansiedade, mas com certeza. Sua confiança não se baseia em tendências, políticas ou mudanças sociais, mas na crença de que o reino de Deus em breve trará paz e justiça duradouras. Quer se compartilhe essa convicção ou não, há algo impressionante em uma comunidade que se apega tão firmemente à sua esperança, mesmo em um mundo onde tanta coisa parece incerta. Quando observamos atentamente as testemunhas de Jeová, não apenas à distância, mas através das lentes de suas crenças, sua estrutura e seu cotidiano, encontramos uma comunidade movida por um profundo senso de propósito. Suas rotinas, suas decisões e até mesmo seus sacrifícios são moldados pela convicção de que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Para elas, esta não é simplesmente uma religião que frequentam nos fins de semana, é um modo de vida que influencia cada pensamento, cada plano, cada relacionamento. Concorde você com todos os seus ensinamentos ou não, é impossível negar o comprometimento necessário para viver como testemunha de Jeová. É preciso disciplina para priorizar objetivos espirituais em detrimento do ganho material, coragem para se distanciar da cultura dominante e fé para se apegar a uma esperança que o mundo ao seu redor frequentemente desafia ou rejeita. Esse nível de dedicação é raro em nossos dias e merece ser reconhecido com respeito. Ao mesmo tempo,
É importante entender que, como em qualquer fé, existem dimensões humanas, momentos de alegria, de provação, de sacrifício, às vezes, de profunda luta pessoal. A vida de uma testemunha de Jeová é repleta de escolhas que trazem consequências duradouras, tanto espirituais quanto sociais. Para aqueles que permanecem, essas escolhas são afirmações de sua lealdade a Deus. Para aqueles que partem, marcam o início de uma nova jornada, muitas vezes carregando consigo tanto as lições aprendidas quanto os laços formados durante seu tempo na congregação. O objetivo desta exploração não foi julgar, mas iluminar, dar uma imagem mais clara de como as testemunhas de Jeová se veem, como sua fé molda suas ações e como essas escolhas se refletem em famílias, amizades e comunidades. Entender não requer concordância, mas sim ouvir e ouvir bem. Portanto, ao encerrarmos, encorajo você a levar adiante tanto os fatos quanto as histórias humanas. Se você nunca conversou com uma testemunha de Jeová, talvez isso lhe dê um ponto de partida para uma conversa respeitosa. Se você conheceu uma pessoalmente, talvez isso o ajude a entender melhor o que a fé dela significa para ela. E se você está assistindo porque está buscando respostas, espero que isso tenha lhe dado a clareza necessária para pensar, refletir e decidir de uma forma que seja verdadeira para a sua própria consciência. Se você achou esta discussão valiosa, convido você a apoiar o canal curtindo o vídeo, inscrevendo-se e ativando as notificações para não perder conteúdos futuros como este. E lembre-se, outro vídeo está aparecendo na sua tela agora mesmo, dando continuidade a esta conversa em uma nova direção. Te vejo lá.